Então, esse é um exemplo, vamos pegar um outro. Vamos olhar para f de x igual a x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Tudo bem? Vamos fazer as contas aí. Qual que é o domínio dessa função para começar? Pode ser qualquer número real, exceto menos 1 e 1, né? Porque senão zero o denominador. E não tem nenhum valor que eu coloco na função nesses pontos para que ela seja contínua. Porque o numerador tende para 1 e o denominador para 0. Isso quer dizer que nos pontos menos 1 e 1, a função tende a explodir para mais ou menos infinito. Tá bom? A gente pode até fazer essa conta daqui a pouco. Vamos lá, para estudar crescimento e decrescimento, o que a gente faz? Primeira derivada, vamos derivar essa função. Quanto vale a filhinha? Deriva numerador menos x² vezes 2x. Vamos escrever assim. Tudo. Tá bom? Aonde vale essa fórmula? Em todos os pontos do domínio da função. Tá? Poderia calhar de você ter um ponto onde a função está definida e eu não poder derivar com as regras de derivação. O que eu teria que fazer? Olhar pela definição, fazer o limite, tá. Sim. Mas faz, né? Quanto que dá isso aqui? Vai dar 2x ao cubo menos 2x ao cubo, morreu. A gente vai ter menos 2x sobre x ao quadrado menos 1, tudo ao quadrado. Como é que a gente estuda o sinal desse objeto? Denominador, sempre positivo, então. Então, com certeza, um ponto de interesse é o ponto x igual a 0, né? Tem algum outro lugar que você precisa se preocupar? O que acontece perto do menos 1 e do 1 também é bom olhar, né? Então vamos ver, não troca de sinal aqui, mas poderia, né? Bem, então como é que fica a cara da função f'? Se o x é negativo, f' com certeza é positiva, tá certo? Né? Tem o menos 2 aqui com um número negativo mais. Aqui também é mais. E quando x for positivo, ela com certeza é negativa. Tá bem? Se você sabe isso, você sabe exatamente o que acontece com a f. O que acontece com a f? Crescente, crescente, decrescente, decrescente. Tá? Então, o único ponto onde a função tem a primeira derivada igual a 0 é x igual a 0. E esse ponto eu posso dizer que é um ponto o quê? Só de olhar para isso. No 0, antes a função subir, depois decrescente. Esse cara é máximo local. Tá? Então, 0 é ponto de máximo local. Depois a gente vê se ele vira global ou não. Tá? O que dá para fazer agora? Como é que a gente pode, olhando para esse tipo de coisa, tentar reconstruir de alguma maneira o gráfico da função? Né? Vamos marcar os pontos que a gente viu que são interessantes aqui. Menos 1, 1 e o 0, né? Tá? O que acontece quando o x vem lá do menos infinito com a função? Tende para 1? Tá? Então você vai pegar y igual a 1. Eu sei que aqui a função está perto dessa reta horizontal, porque o limite é 1. E o que eu sei? Que do menos infinito até menos 1, essa função é estritamente crescente. Então ela sobe, de algum jeito. Não sei se ela sobe se curvando para cima ou para baixo, tá? Mas o que acontece quando o x tende para menos 1 pela esquerda? Na função. Quando x tende para menos 1 pela esquerda, o que vai acontecer? Esse denominador fica próximo de 0, mas é negativo. Desculpa, negativo não.
Se o x é menor do que menos 1, quando elevar ao quadrado ele vai ficar maior do que 1. Então isso aqui é positivo, o numerador é positivo, então tende para 1 e embaixo tende para 0 por valores positivos. Então essa função ela é estritamente crescente, ela vai explodir para mais infinito assim. Tá? Depois, quando x for um número um pouquinho menor do que menos 1, o que acontece? Esse cara aqui vai ficar próximo de 1, esse cara vai ficar próximo de 0, porém negativo. Então ela vem lá do menos infinito e subindo. Vou fazer reto mesmo, porque eu não sei como é que é a curvatura disso. Tá? Depois do 0 para frente, ela decresce. E aí você repete a análise. Quando x está perto de 1, a esquerda de 1 vai tender para menos infinito, e depois aqui ela vai tender, ela vem do mais infinito e é estritamente decrescente. Tá? Se você quiser depois ver como é que é o gráfico direitinho, ele vai dar uma coisa mais ou menos assim. Para estudar como é que são essas curvaturas, a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Pergunta, em vista disso, dá para dizer que o 0 é um ponto de máximo global? Claro que não, né? Tem um monte de pontos onde o valor da função é maior do que 0. Tem máximo global? Não, porque a função tende para mais infinito. Tem mínimo global? Não, nem local tem, e ela tende para menos infinito ali, tá bom? Então você poderia escrever, né? F é crescente de menos infinito a menos 1, de menos 1 até 0, decrescente entre 0 e 1 e de 1 até mais infinito. Tudo bem? Dá para fazer bastante coisa assim. E dá para usar o teorema do valor médio de novo, estudar o crescimento e o decrescimento de funções para obter relações importantes entre funções. Tá? Então, um terceiro exemplo, vamos provar que e elevado a x é estritamente maior do que x. Isso vale sempre, tá? Mas vamos pensar só no x maior que 0, maior ou igual que 0. Tá bom? Tá claro que essa frase é verdadeira para x negativo? Porque para x negativo isso aqui ainda é um número maior do que 0, e esse aqui é negativo. Então é claro que é maior. Então a propriedade interessante, o não óbvio, imediatamente óbvio, é do 0 para frente. Tá, então eu quero provar que uma função é maior do que a outra. Né? Quero olhar para a função e elevado a x e para a função g de x igual a x. Quero mostrar que uma é maior que a outra. Como é que você mostra que um número é maior do que o outro? Que a diferença é positiva? Então você poderia olhar para essa função e tentar mostrar que essa função é estritamente maior do que 0. Tá claro? Como é que a gente pode fazer isso? Você conhece algum ponto onde ela é maior do que 0? Não, não vamos fazer uma demonstração por indução aqui. Não pode. Por que não pode? Porque eu estou no conjunto dos números reais e se você quiser pensar direitinho, não vale o princípio da boa ordem, né? Não tem o próximo número, tá bom? Quanto vale f de 0? 1, né? E elevado a 0 menos 0, 1. É positivo? É. Quanto vale f' de x? Derivada de e elevado a x é ela própria menos 1. Qual é o sinal dessa quantidade? Quando x é maior do que 0? Positivo, né? Do 0 para frente, isso aqui é sempre maior. E elevado a x é maior ou igual que 1, quando x é maior ou igual que 0, né? Então isso aqui é estritamente, é maior ou igual que 0, né? Vamos dizer, estritamente positivo para todo x estritamente positivo. O que quer dizer que isso aqui acontece? Se eu tenho uma função cuja derivada é positiva, o que eu posso dizer a respeito da função? Estritamente crescente, no intervalo, tá? No intervalo. Então, se ela é estritamente crescente e no ponto x igual a 0 ela vale 1, o que eu posso dizer? Se num ponto ela vale 1 e ela é crescente, dali para frente, quais são os valores possíveis para ela? Maiores ou iguais que 1, né? Ela só vai subir do 1 para cima. Então isso implica para a gente, automaticamente, que f de x é maior ou igual que 1 para todo x maior ou igual que 0.
E se f de x é maior ou igual que 1, então com certeza f de x é maior do que 0. Ou seja, e elevado a x menos x é maior do que 0. E, portanto, e elevado a x é maior do que x. Provamos, usando o TVM, né? Consequência do TVM. Se a derivada é positiva, a função é crescente. Ok? Então você fala, bom, a exponencial ganhou da função identidade. Dá para mostrar que ela ganha também da função x². Na verdade, do x ao quadrado sobre 2. Então, vamos dizer, essa era uma primeira coisa. Uma segunda coisa que dá para fazer, a gente consegue também mostrar que e elevado a x é maior do que x ao quadrado sobre 2 para x maior que 0. Aqui precisa mesmo o x ser maior ou igual que 0, tá bom? Você consegue imaginar por quê, né? Quando x for negativo, essa parábola tende para mais infinito e esse cara aqui tende para 0. Né? Então, do lado esquerdo do plano cartesiano, a exponencial está diminuindo para 0 e a parábola x² sobre 2 está subindo. Então, essa aqui só vale para x maior que 0 mesmo. Ok. Como é que a gente prova isso? Copia a estratégia de antes. Chama de g de x a função e elevado a x menos x² sobre 2. Quanto que vale g de 0? G de 0 vale 1. Quanto vale g' de x? Deriva isso aqui. E a x menos, quando tombar menos x. Quem que é isso? É a f que a gente acabou de fazer, né? O que nós provamos? Que a f é sempre maior ou igual que 0? Sempre maior que 0, né? Se o x for maior do que 0. Então, olha essas duas coisas juntas. O que dá para dizer? Se a função g vale 1 num ponto no 0 e a sua derivada é estritamente positiva, então ela é crescente do 0 para frente, tá certo? Então isso implica para a gente que g de x é maior ou igual que 1, portanto maior do que 0, para todo x maior ou igual que 0. Ok? Isso implica para a gente, então, que e elevado a x é maior do que x² sobre 2. A gente mostrou que a exponencial, o gráfico dela está sempre acima do x² sobre 2 para x maior que 0. O que dá para você querer fazer agora? E elevado a x, você vai tentar o quê aqui? X³ sobre quanto? Sobre 3 não vai dar certo. Não, tenta 6. Porque quando você tombar o 3 na derivada, ele vai matar, vai sobrar um x² sobre 2. Aí você cai nesse. E o que é o 6 pensando no 3? 3 fatorial. Tá? Então, com esse mesmo tipo de argumento, você vai repetindo isso aqui e prova que ele ganha do x a n sobre n fatorial. E aí você consegue fazer uma indução em n, porque o n é um número natural e aí o princípio da boa ordem funciona. Então daria para fazer isso. Tá? Outra coisa que a gente vai fazer, que é, do ponto de vista de cálculo, é mais interessante. Vamos usar essa última desigualdade entre funções que a gente tem, qual seja essa aqui, né? E elevado a x maior do que x² sobre 2. Você concorda que se o x for positivo, dá para eu passar um x dividindo ali, né? Então, isso vai me permitir, por exemplo, calcular quanto que vale o limite quando x tende para mais infinito de e elevado a x sobre x. Tá? A gente provou que um está por cima do outro, tá? Mas eles podiam um ser maior do que o outro e o quociente se aproximar de um número. A gente já viu isso. Uma função maior do que a outra e quando você divide, ela se aproxima de 2, por exemplo. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? O que a gente sabe? E elevado a x, com certeza é maior do que x² sobre 2?
Se o x for positivo, eu posso escrever isso assim. Tá? Se o x for maior que zero, né? Posso passar ele dividindo. Pergunta, para quanto que tende esse lado aqui, o lado direito? Quando x tende para infinito, x sobre 2 tende para infinito. Então, se esse cara tende para infinito, o que você acha que vai acontecer com esse que é maior? Vai tender para infinito também, tá? Então, isso aqui é mais infinito, pois e elevado a x sobre x é maior do que uma coisa que tende para infinito. Tá bom? É tipo um teorema do confronto no infinito. Tá bom? Joia. Aí você não contente com isso, né? Você pode querer estudar isso aqui, né? E elevado a x sobre x elevado a alfa, quanto que dá? Tem graça olhar para isso só se o alfa for maior do que zero, tá? O que isso aqui prova para a gente? Que a exponencial cresce muito mais rápido do que a função identidade, né? Ou seja, quanto maior for o valor de x, mais esses dois gráficos vão se afastar, cada vez mais, ambos tendendo para infinito. Quer dizer, para x muito grandes, e elevado a x é muito maior do que x. E a pergunta natural é, e se ele quero comparar elevado a x com x ao quadrado, x a 40, qualquer polinômio, com alfa positivo tem graça. Por quê? Se você pegar um alfa igual a zero, dá 1 aqui, não tem nada. Se você pegar um alfa negativo, você podia pensar que esse x está aqui em cima. E aí é o produto de duas coisas que tendem para infinito, obviamente infinito. Tá? Então, esse caso, concretamente, eu tenho um infinito sobre infinito aqui. Qual deles é maior? Tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Para isso aqui, ó, quando x tende para mais infinito, e elevado a x sobre alfa dividido por x. Tá? Quanto que vale esse limite? Bom, faz uma mudança de variável aqui para cair no caso anterior, né? Chama u de x sobre alfa. Tá? O que acontece quando x vai para infinito? Se x vai para infinito, u também vai para mais infinito, tá? Importante aqui, porque alfa é positivo. Então isso aqui vai ser o limite quando u tende para mais infinito de e elevado a u. Quem é x? Alfa vezes u. Tá? Isso aqui é um número real positivo. E elevado a u sobre u tende para mais infinito. Então é mais infinito vezes um número positivo, mais infinito. Tá? Reserve. O que eu queria? E elevado a x sobre x elevado a alfa. Como é que eu posso escrever esse em termos desse aqui? Dá para você pensar assim, ó, limite. Quando eleva tudo a alfa. E por que dá certo? Porque elevar a alfa é uma função contínua. Então o limite entra e sai dessa função como você quiser. Então eu posso pensar que e elevado a x sobre x elevado a alfa é o quê? É o limite quando x tende para mais infinito de quem? E elevado a x sobre alfa sobre x, tudo elevado a alfa. Tá bem? E aí, como a função elevar a alfa é uma função contínua, e alfa é um número real positivo, né? Não precisa se preocupar com nada. Então, isso aqui vai ser o quê? Limite, quando x tende para mais infinito, aqui não é 2, é alfa, desculpa. X sobre alfa, x elevado a alfa. Esse cara que está dentro tende para quanto? Para mais infinito, acabamos de ver. Um número que tende para mais infinito elevado a alfa tende para quanto? Mais infinito porque o alfa é positivo, tá? Então, mais infinito. O que isso mostrou para a gente? Que a função exponencial ela tem um crescimento fortíssimo, maior do que qualquer monômio que você quiser. Tá? Então, o que quer dizer isso? Se você pegar alfa igual a 1 milhão, quer dizer o quê? Que a partir de um certo x,
e elevado a x vai ficar muito maior do que x elevado a 1 milhão. A partir de um certo ponto, o numerador é muito maior do que o denominador, qualquer que seja o expoente alfa, ou seja, a exponencial lá no infinito ela ganha de todos os polinômios. Tá bom? É disso que a gente está falando aqui. Bom, falta um pouquinho só de tempo. O plano agora ia ser começar o quê? Estudar o que é a concavidade e pontos de inflexão de um gráfico. Tá? Você medir o quanto que o gráfico se curva para baixo ou para cima e tentar relacionar isso com a segunda derivada. Então, como é um assunto novo, vamos deixar para começar isso na próxima aula. E aí a gente vê então o que é concavidade e inflexão. E já na aula que vem a gente tenta começar a provar a regra de L'Hopital. E a gente vai poder calcular limites com L'Hopital, tão sonhado. Tá bom? Então até quarta. Obrigado.